Boa noite, meu amigo personal trainer. Boa noite, minha amiga personal trainer. Bem-vindos a mais uma live sobre o conteúdo do método Personal Coach 4.1. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Eu sou Roberto Fernandes, sou treinador da metodologia Personal Coach 4.1 e eu ajudo você, personal trainer, a prospectar mais aluno e fidelizá-lo por um longo tempo, independente da sazonalidade, independente da época do ano. Hoje, o nosso tema da live é: eu dou uma aula nota 10, mas mesmo assim o cliente não fecha o contrato comigo. Onde foi que você errou? Então vamos discutir, vamos conversar, vamos esclarecer dúvidas que estão na sua cabeça para falar sobre isso. Você fez tudo bonitinho, fez tudo como manda o figurino, mas você não conseguiu fechar o contrato. Nós estamos ao vivo no Instagram, no YouTube, no Facebook. Qualquer um dos 3 canais que você colocar os comentários vai aparecer aqui para mim. Vou ter a honra de ler, da gente conversar e trocar ideias nessa live. Nós vamos construir um pensamento sobre esse tema. Caramba, você dá uma aula nota 10, bonitinho, e aí você, pô, já era, consegui mais um cliente, e ele fala, não vou. Onde foi que você errou? Vamos identificar alguns pontos, não na sua totalidade, porque não vai dar tempo. São vários pontos que você precisa ficar atento para que você consiga dar uma excelente aula e consiga fechar o contrato com esse aluno. Antes disso, eu quero que você tente perceber, tente imaginar o tanto que um cliente, que um futuro cliente passa até chegar em você e você poder dar essa aula, que a gente chama de aula experimental, né? Muitos do mercado do personal trainer fazem isso com uma aula experimental. Então, vamos lá. O seu cliente, para ele tomar uma decisão para chegar e ter um personal trainer, ele colocou várias coisas na balança. Ele colocou o que ele precisa, o que ele não precisa, o que ele precisa fazer, o que ele não precisa fazer, se ele precisa mexer no orçamento dele, se ele não precisa mexer no orçamento dele. Ele encontrou você de alguma forma, ou por pesquisas, ou por indicação, mas ele foi buscar informação sobre você, e aí chega na sua mão, putz, quero fazer aula com você, quero ser seu aluno. E aí você fala assim, beleza? Vê o lugar certo? Vamos fazer uma aula experimental. E aí, você dá aquela aula, lindo, você termina a aula, aqueles 60 minutos de aula com a consciência leve, que você cumpriu, e aí você pergunta, sabe o que é? Eu preciso conversar com meu amor, não dá para eu tomar essa decisão sozinho. Te dá essa desculpa aí, ó, vaza no mundo, nunca mais aparece e você fica a ver navios. Caramba, mas fiz tudo certo. Vamos criar o nosso primeiro pensamento, então? Vamos lá. Depois de todo esse caminho que ele percorreu, que eu passei para você, esse futuro cliente chegou na sua mão e olhou para você e falou assim, quero ser cadão do Brasil afora aí. Do Brasil afora. O personal trainer coloca a aula experimental. E nesse primeiro momento, na cabeça do personal trainer, beleza. Se ele provar, vamos pensar junto. Se ele provar o meu produto, ele vai consumir depois, ele vai me comprar. Não é assim que acontece no mercado? No mercado você está lá com o seu carrinho, hoje eu não sei mais se está, porque não é muito mais no mercado, mas tem uma moça lá entregando um pedacinho do queijo, não tem? Você gostaria de provar o nosso queijo? É um queijo feito assim, feito assado, feito aquilo, feito assoar. Olha o pedacinho do queijo. Você prova o pedacinho do queijo. Que bom, vou levar. Não é assim? Perfeito. Só nesse ramo? Não. Você vai comprar um carro. O que você faz? Um test drive. Sento no carro, dirijo o carro, dou uma acelerada, dou uma freada, vê se a troca de marcha não tem aqueles solavancos, se ele for automático, se ele for manual, se é um troca de marcha gostoso. E aí você compra. Mas será que para o personal trainer realmente isso funciona? Será que
Dar uma aula experimental para aquele cliente que chega para você, será que dá realmente certo? Tá, eu sei que eu botei a pulga atrás da sua orelha, mas vamos analisar se dá realmente certo? Você é seu aluno, como é que você faz? Beleza, ele fala, vamos fazer uma aula experimental para você me conhecer? Vamos, ele aceita. Chega lá, 8 horas da manhã, você vai atender ele. O que você faz? Você precisa conversar com ele para saber qual é o objetivo dele, certo? E aí você tem duas opções. Leva ele para uma sala de avaliação ou leva ele para a esteira para você conversar com ele. Porque não dá para você passear e trocar peso e dar atenção para ele. Tá, você colocou ele na esteira porque precisa ouvir o que ele precisa te dizer. E ele veio treinar. E você tem só 60 minutos. Porque ali é 5, vai. Dependendo da pessoa, se ela gosta de falar mais ou menos, você passa ali 10 minutos falando o que ela quer. Pescando o que ela quer. Então ela quer ou emagrecer, ou tirar uma dor do joelho, ou tirar uma dor da coluna, ou criar massa, ou tem um determinado objetivo para uma determinada data do ano. Você tem um pré-moldado na sua cabeça de se um cliente vem para emagrecer, é isso que eu tenho que passar para eu ganhar uma nota 10. Se ele quer tirar a dor do joelho, é isso que eu vou fazer se ele quiser ganhar a nota 10. Você vai dar o show. Você quer dar uma ótima aula. Lá no finalzinho você vai colocar ali 5 minutos para você alongar esse cliente, tirar as percepções que ele teve durante a aula. Então você já perdeu de 5 a 10 minutos no começo, vai perder 5 no final, que você podia estar dando treino. 5 no final. Então esses 10, 15 minutos, você tem 45 minutos para dar o show. E é isso que você faz. Você coloca todo o seu conhecimento naquela aula. 45 minutos. Agora eu te pergunto, você realmente, fala do fundo do seu coração, você realmente consegue colocar toda a sua expertise, todo o seu conhecimento, tudo que você estudou, tudo que você poderia fazer para aquele cliente naquele momento? Ih, deu uma travada aqui? Travou aí? Aqui deu uma travada. Espera aí que eu vou ver o que aconteceu. Aqui no OBS eu estou bem. A imagem está aqui travada. Deixa eu só dar uma conferida aqui se está rolando. Travada. Tá travando só aqui no meu lugar onde eu transmito, tá? Se travar aí pra você me coloca no comentário, faz o comentário aparecer aqui pra mim, se tiver realmente travado, tá? Por enquanto eu tô me vendo mexer. Vamos lá, então onde eu tava? Nesses 45 minutos, se realmente você consegue colocar tudo que você conhece, vai, do fundo do coração, não julga não julga. Tudo que eu podia fazer para aquela pessoa provar o meu produto para emagrecer, provar o meu produto para ficar forte, provar o meu produto para tirar dor, provar o meu produto para um monte de conhecimento, um monte de coisa que ele precisa. Você conseguiu entregar em 45 minutos? Não conseguiu. Você não consegue. Você tem a melhor das intenções. Mas naquele meio do caminho, você tem que explicar por que você está dando aquele exercício, por que você dá aquele exercício no começo e não no final, por que tem uma ordem cronológica do exercício. Você tenta perceber se ele está bem, se ele não está. Você coloca lá um nível de repetições ou um nível de carga que era para dar uma falhadinha e não consegue, porque você não conhece ele ainda. Você não consegue saber qual é o limite daquele cliente. Às vezes você pode fazer tudo bonitinho e com medo de machucar, dar uma carga muito baixa. E essa pessoa já treinou com outro personal, falou, ih, esse personal é fraco, ele não me deu a carga certa. Pode acontecer. Ou ele nunca treinou com o personal, você exagerou um pouquinho no peso em um único exercício. Ih, esse aí vai me matar, não é personal para mim. Mas você acertou todos os exercícios. Você saiu com a sensação boa de nota 10, você. Mas será que o seu cliente saiu com a sensação boa de nota 10? Você não sabe. Você não tem certeza. Porque uma aula é muito pouco para você colocar todo o seu conhecimento e a pessoa realmente querer consumir o seu produto, o seu serviço. É muito pouco. Será realmente
que dar uma aula experimental logo de cara é a melhor opção? No método Personal Coach 4.1, nós falamos para você que não é a melhor opção você dar uma aula experimental logo de cara. Ir direto para o salão, direto para as máquinas da primeira aula. Beleza, agora eu te lasquei, né? Agora eu te lasquei. Já te expliquei um dos principais motivos que você pode ter dado uma aula nota 10 na sua cabeça, nota 10, mas para ele não foi nota 10. Porque você não conseguiu transmitir todo o conhecimento em 45 minutos. Então, o que nós indicamos na metodologia Personal Coach 4.1? A pessoa entra em contato com você, quer ser seu cliente, quer falar, quero fazer uma aula experimental com você. Beleza, o que você vai falar? Olha, fulano de tal, eu preciso conhecer você primeiro. Eu preciso conhecer o que realmente você quer, mas olhando no seu olho, olhando o que está lá obscuro nesse seu objetivo. Eu vou te passar, de acordo com o seu objetivo, as melhores opções possíveis para que você consiga ter um resultado eficiente e duradouro no menor tempo possível. Mas, para isso acontecer de forma linda, maravilhosa, do jeito certo, eu preciso conhecer você pessoalmente. Ela vai ficar com um pouco atrás da orelha, ou não. Se ela já teve alguma experiência com outro personal, pode ser, se ele for prêmio, pode ser que ele tenha feito a mesma estratégia. Pode ser que não, esse personal querendo sentar e conversar comigo. E aí você marca na academia, na sala de avaliação na academia, ou no espaço onde ele estiver, pode ser a casa dele, mas você vai para conversar. Conversar sobre o quê? Sobre o real objetivo que aquele cliente quer. Você vai ouvir qual é as palavras que ele te diz que estão obscuras o atual, o principal objetivo dele. Na live passada, eu dei o exemplo da Dona Maria, que ela queria emagrecer 8 quilos em 6 meses, porque ela queria ter uma segunda lua de mel. Se você não acompanhou essa live, eu vou falar para você mais ou menos, resumidamente, como é que é. Dona Maria chega para você e fala assim, eu quero emagrecer. Quer emagrecer, Dona Maria? Vê o lugar certo! Vamos lá, o que você quer? Isso nessa conversa. O que você quer e para quando você quer? Sabe o que é? Eu queria perder isso aqui, tá sobrando aqui embaixo, tá mole aqui. Beleza, Dona Maria. Mas o que você quer com esses 8 quilos de emagrecimento? Como você estaria? Como você imaginaria que seria o mundo se você tivesse perdido 8 quilos agora? Tivesse 8 quilos mais magra agora na minha frente? Ah, sabe o que é? Que na verdade eu quero ter uma segunda lua de mel com o seu João. Mas toda vez que a gente vai pra praia, o seu João fica com óculos escuros vendo as menininhas. E esse ano, se eu tivesse 8 quilos a menos, com certeza ele ia ficar de olho em mim. E não nas menininhas. Então ela está te falando que ela quer perder 8 quilos em 6 meses. Só que ela quer perder 8 quilos por quê? Porque ela quer ficar mais bonita pro seu João. Putz, você tem uma arma poderosíssima na mão. Você tem o sonho da Dona Maria na mão. Ela acabou de te dar o sonho dela. Ela está imaginando, ela está se imaginando com 8 quilos a menos e o seu João sem óculos escuro, olhando para ela na segunda lua de mel. Então, guarda essa como se fosse ouro. Quer dizer, mais que ouro até. Você tem que guardar isso de 7 chaves. E esse vai ser o norte da sua conversa que você tiver com a Dona Maria. Beleza. Você descobriu realmente qual que é o sonho, o objetivo, a necessidade ou o desejo desse aluno. E aí você se agarra nele. Tem uma dica importantíssima que a gente dá para você fazer com que essa conversa seja excelente, seja show de bola e a percepção do seu cliente seja assim, rapaz, ele é muito legal. Essa personal, essa menina é muito agora. O que você tem que fazer para que o seu cliente, nessa primeira conversa, saia com a melhor impressão que você? A melhor impressão de você. Você precisa fazer rapport. Conceito. E eu vou falar o mais simples possível para você me entender. Que é assim que eu faço, é assim que dá certo.
Rapport é você se colocar em uma posição do corpo parecida com a posição do corpo que o cliente da sua frente está. Por exemplo, ele está conversando com você, ele coloca o cotovelo assim em cima da mesa e vai falando, vai falando o cotovelo em cima da mesa. O que você faz? Não é imediato, mas você percebe aquela posição e o que você vai fazendo? Vai tentando se colocar o mais próximo possível naquela mesma posição. Ele não vai perceber, se for sutil, né? Se você fizer de forma sutil, ele vai perceber. As mulheres cruzam a perna, ou cruzam o braço, ou colocam as duas mãos em cima da mesa. E aí você tenta copiar aquele movimento. Sem pressa, você identifica, vai lá, deixa a mão na mesma posição, beleza, e fica. Até quando? Até aquela pessoa mudar de posição. Ela mudou de posição? Você fica ali mais um pouquinho e depois mexe a cabeça, vira a cabeça igual ela está falando e segue assim na conversa inteira. Isso é rapport. No final, ela vai falar, rapaz, como é simpático esse menino, como é simpática essa menina, e você cria um elo que você, pelo menos, é simpático, ela fica mais confortável nessa conversa. Isso é rapport. Durante a conversa, agora vem o pulo do gato. Durante essa conversa, você precisa fazer com que esse cliente mexa a cabeça desse jeito, o máximo possível. Assim. Mexa a cabeça desse jeito. Então você tem que fazer as perguntas-chave para você conseguir que ela mexa a cabeça. Beleza, Dona Maria, você já teve ou já treinou, já teve uma experiência ou já treinou com algum personal trainer? Ela vai fazer sim ou não. Se ela falar sim, você tenta buscar por que não está fazendo mais a atividade física com aquele personal. Ah, eu apenas mudei de cidade. Tudo bem. Então você não tem mais aula de personal por causa da atitude inadequada do outro personal. E ela acaba falando que, sabe o que é fulano? Ele chegava sempre 1 minuto atrasado. 1 minuto atrasado. O que você tem que fazer? Na próxima aula você não pode chegar 1 minuto atrasado. Senão você vai estar repetindo aquilo que mais incomodou ela. Então você precisa anotar o que você não pode fazer. Beleza, Dona Maria, que bom. E o que você... antes. Pergunta para ele ou para ela se ela já fez atividade física, que tipo de atividade física, de exercícios que você já fez. Qual é o exercício que você não gosta de fazer? Que personal no mercadão aí, ó, do Brasil afora, pergunta que exercício ela não gosta de fazer. Por que você precisa saber? Porque na aula que você quer conquistar ela, você não vai dar esse exercício, né? Mas sabe que quer aumentar o glúteo, quer ficar glúteo, com glúteo na nuca. Você sabe que o agachamento é o melhor. E não gosta de agachamento. Você sabe que é o melhor. Nessa aula que você vai com a cabeça, a aula nota 10, na cabeça dela nota 5, não fecha o contrato com você. Perdeu um aluno. E agora a gente estava falando quais seriam os passo a passo. Então chamar o cliente para conversar. Primeiro ponto, você tem que fazer rapport. Segundo ponto, perguntar qual experiências passadas que ele teve. Segundo ponto, perguntar qual é... Terceiro ponto, perguntar qual exercício que ele não gosta. E quarto ponto, qual exercício que ele mais gosta. Paramos aí. Beleza, o exercício que ele mais gosta é o que você vai dar nessa primeira aula. Perfeito. Depois que você fez isso e está munido dessas informações na mão, junto com o objetivo dele, você vai começar a colocar a sua expertise no ar. Muito bem, Dona Maria. Dona Maria, então você vai fazer esse exercício, você vai fazer esse método de treinamento, nós vamos ter períodos que nós vamos fazer isso, isso, isso. Nós vamos ter períodos que nós vamos fazer isso, isso, isso. Vamos ter períodos que a gente vai só fazer isso. E você vai falando, e o que você precisa perceber na Dona Maria? Ou no seu futuro cliente? Que ela está fazendo assim com a cabeça, ó. Que o olho dela está começando a regalar. E aí você tá só mexendo a cabeça. E aí, beleza. Se você tiver nesse caminho, você está se dando bem. Nessa conversa, para que você tenha o cliente, para que ele tenha
vontade de dar chance de você treiná-lo, ele precisa mexer a cabeça para cima e para baixo o tempo todo. O corpo dele vai falar com você o tempo todo. Você vai dando as melhores soluções que você tem. Aí é o seu showtime ali. Sua expertise falando mais alto. Vocês vão fazer isso. Já que você não gosta desse exercício, eu não vou colocar esse exercício para você nesse momento. Mas eu vou te ensinar qual é o jeito mais legal de fazer, identificar o porquê você não gosta. E você vai perceber que ele não é tão ruim assim. Agora, esse exercício aqui que você gosta, mas ele vai ter 2 vezes por semana. Vou colocar ele 2 vezes, vou organizar para que todo treino tenha esse exercício para você se sentir bem, que é o que você mais gosta. E a cabeça dela vai estar fazendo assim, ó. Vai estar fazendo assim. Vai estar fazendo assim. E aí, você marca a aula. Aí sim você vai marcar a aula experimental. Aí você vai colocar tudo que você precisa dentro daquela aula. Por quê? Porque você já colheu o objetivo. Você já sabe o que realmente está por trás daquele objetivo. Você já sabe qual a experiência passada que ela teve com o personal. E se ela não gostou do personal, se ela trocou o personal, se ele ou ela trocou o personal, você sabe o que você não pode errar nessa relação. Você também sabe quais exercícios que você não vai colocar nessa aula que você quer encantar essa pessoa. E você sabe quais exercícios que vai ter que ter nessa aula para encantar essa pessoa. E você deu as soluções e ela foi fazendo assim, ó. Agora sim você está pronto para dar a próxima aula. E o que você fez nessa conversa inicial? Você aguçou a curiosidade dessa pessoa, do seu futuro cliente. Você aguçou o desejo dele treinar com você. E aí você pode falar, mas ele não quer conversar comigo. Não quer conversar com você porque você não deu uma informação que gera impacto nele. E você precisa ver a conversa que eu tive com o Henrique Ferraz sobre comunicação. Você tem que aguçar essa curiosidade nele. Você tem que trazer essa pessoa para perto de você. E como é que você faz isso? O que você precisa fazer para que essa pessoa venha até você? Mas ela acha que é treino. Treino é treino. Tá bom. Você traz essa pessoa para perto de você falando a seguinte frase. Olha, fulano, eu realmente sei que você está louco para começar a treinar, mas nós temos um caminho longo pela frente e um caminho cheio de objetivos alcançados. Mas agora eu realmente preciso entender qual o melhor caminho que eu vou te dar para alcançar esse objetivo. Você está imaginando que eu vou te dar um tipo de exercício, um tipo de treinamento. Mas eu tenho que te mostrar que existem outras formas de você conseguir chegar nesse objetivo. Você pode estar pensando que você quer chegar nesse objetivo com um carro. E eu posso ter uma solução que vai levar você a esse objetivo com um avião. Você quer ir de carro ou você quer ir de avião? A pessoa do outro lado vai responder avião. Então, para eu te mostrar esse avião, nós precisamos sentar e conversar para eu descobrir se eu vou colocar você num avião comercial, um avião a jato ou vou colocar você num foguete. Você aguçou a curiosidade para ela vir até você e você conseguir colocar todo esse passo a passo em ordem. Dessa forma, você termina essa conversa pronto para dar show na sua primeira aula. Então vamos recapitular? A pessoa chega para ser seu cliente. Eu quero treinar com você, pesquisou, quero treinar com você, quero ser seu cliente. E aí você vai colocar esse discurso que eu acabei de fazer. Você vai falar que você quer conversar, descobrir tudo que você quer e você marca o horário para sentar com ela e conversar. Você não vai fazer a avaliação física, você vai fazer a avaliação do que ela precisa, do sonho, do objetivo, da necessidade e do desejo que ela precisa. Feito isso, com a pessoa na sua frente, você precisa fazer com que ela se sinta em casa.
Então, o momento todo que você estiver conversando com ela, você vai estar usando rapport. Rapport é você imitar sutilmente a posição que a outra pessoa está, para que você crie um vínculo com ela. Perfeito. Você fez isso? Você precisa ter 4 perguntas-chave dentro dessa sua entrevista, dessa sua conversa. Qual o objetivo? E você tem que buscar, caçar o que está por trás desse objetivo, como ela estaria, como ela se sentiria, em que mundo ela visualiza se ela tivesse alcançado esse objetivo. Se você tivesse alcançado esse objetivo hoje, como é que você estaria, seu João? Qual seria a sensação, seu João? O que você teria realizado, seu João? Aí ele vai te falar, putz, você está com uma coisa muito forte na mão agora, que é para onde você quer ir. Segunda pergunta, você já treinou com outro personal? Se não treinou, já treinou de jeito, de que forma? Se ele treinou com outro personal e deixou esse personal, você precisa descobrir por que deixou esse personal. Se foi porque mudou de cidade, porque o personal mudou de cidade, porque o personal parou de dar, eu não sei. Mas se ele cometeu alguma gafe com essa pessoa, você sabe que essa gafe você não pode cometer nessa relação com esse seu cliente. Feito isso, você vai fazer a terceira pergunta. Fulano, qual é o exercício que você não gosta de fazer? É o exercício que você não vai colocar nessa aula, que você quer encantar essa pessoa. Quarta pergunta, perdão. Qual é o exercício que você mais gosta de fazer? Beleza. Esse exercício que você mais gosta de fazer, você vai colocar por mais vezes na ficha dela. Feito isso, você coloca a sua expertise em prática. Dê as melhores soluções para os problemas que ele colocou. Se você buscou onde ela quer chegar, se você buscou que exercício ela não quer, que exercício ela quer, do que ela mais gosta de fazer, você vai colocando as melhores soluções. Então nós vamos fazer esse treino com esse formato para você chegar nesse objetivo. Esse treino nesse formato para chegar nesse objetivo. Eu vou usar esse método nesse formato para chegar nesse objetivo. Isso aí você é melhor do que ninguém para colocar essa expertise. Eu não preciso te falar como é que você vai colocar isso para ela. Mas o que você tem que prestar atenção? Se a cabeça está fazendo assim, mexendo para cima e para baixo. Na cabeça não pode mexer assim e eu fazer um ar de desconfiança. Você precisa sempre ter que a cabeça dela mexe para cima e para baixo e os olhos brilham. Perfeito. Feito isso, aí sim você vai marcar a aula. Você marca a aula e aí na próxima aula você dá o show. Você vai dar o show. Você vai aumentar e muito a chance de você ter essa pessoa como cliente e um cliente por um longo tempo. Então eu te dei aqui uma ferramenta muito prática para você usar. Nesse começo de ano, com certeza está tendo muita procura por personal, pelo seu serviço, pelo seu produto, mas você precisa saber como você vai conduzir essa negociação. Mas, feito isso, ou no final dessa entrevista e você quer marcar a aula, a pessoa fala, não quero, não tenho tempo, ou fala, eu tenho que conversar com o seu João. Ela cria alguma objeção para não vir na próxima aula, que você já estava com tudo na cabeça esquematizado, que você vai dar o show. Aquela aula vai matar pau naquela aula, vai fazer tudo bonitinho. Você tem um objetivo, sabe que não pode errar, sabe o exercício que não quer, sabe o que ela quer, você vai falar, nossa, é a aula, nossa, show, vou dar aula. Mas aparece esse tipo de objeção. Sabe o que é? Preciso falar com meu amor. Sabe o que é? Não tenho tempo. Sabe o que é? Quando você tem essas objeções, o que você tem que fazer? Como é que você tem que conduzir? E isso vai ser o tema para a nossa live da semana que vem. Semana que vem, na sexta-feira da semana que vem, eu vou colocar para você o que você deve fazer quando chega nessa objeção. Mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho que conversar com fulano de tal. Mas a decisão não sou eu que tomo.
mas tudo que é objeção eu vou dar para você na sexta-feira que vem. Mas por que eu quero dar essa informação para você só na sexta-feira que vem? Porque você precisa assistir, se você tiver curiosidade, precisa assistir a aula a live que eu dei com o Henrique, onde a gente fala sobre comunicação, e você precisa entender como é que acontece a comunicação, e você precisa treinar isso que eu falei para você fazer hoje. Você precisa treinar, você precisa escrever, você precisa treinar falando, você tem que pegar seu amor, seu cunhado, sua cunhada, não sei quem que você vai pegar, os ursinhos, você vai ter que treinar essas aí. Você vai ter que treinar em realmente caçar. Tenta com a sua mãe. Mãe, se você estivesse treinando comigo, se fosse meu aluno personal, o que você queria, mãe? O que você quiser? Pode falar. E aí você tenta buscar essa resposta. Depois tenta buscar se ela já fez atividade física, que ela não gosta e que ela gosta. Treina isso com as pessoas. Aí você vai conseguir treinar o seu ouvido. Porque quando você consegue treinar o seu ouvido e você já está afiado nesse processo, você vai conseguir absorver melhor o conteúdo que eu vou distribuir para você. Obrigado por hoje, um bom final de semana, um bom sábado, um bom domingo. Curta, divirta-se e escreva isso que eu falei, coloca em prática na semana que vem.